Pessoal, tá me ouvindo bem? Já chamei o André aqui. E aí, André? Grande Luiz, está me ouvindo? Como tá? Tô te ouvindo bem, e você? Tranquilo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Também tô te ouvindo bem. E Ah, aí, legal, como é que meu tá amigo. passando nessa quarentena? Tudo bem, né? Tô em segurança, né? Só muito movimento, muito trabalho, né? Difícil também de manter o horário, de dormir na hora certa, essas coisas. Mas eu tô seguro, pelo menos eu tô seguro, minha família também. E você? Mesma coisa. A questão só é que essa dificuldade de manter a rotina acaba impactando direto na rotina da minha filha, né? Então ela fica acelerada. E aí, faz 10 minutos atrás eu estava enlouquecido aqui tentando botar ela para dormir. Tô até tomando uma bronca porque eu tô falando muito alto. Tava Eu tentando cheguei a botar ver ela para ela te dormir. atacando Você numa ouviu? palestra que você estava dando. Eu vi. Muito bom, Cara, muito ela bom. tava enlouquecida aqui. Faz 10 minutos eu falei assim, cara, não vai dar certo. A outra live que eu fiz com o pessoal lá da aba, ela simplesmente não dormiu de tarde, cara. E ela ficava entrando o tempo todo na live. Cara, eu quase surtei. Dessa vez eu falei, vai ser a mesma coisa. Alguma coisa acontece que ela quer participar, não adianta, né? E Quer participar? aí. Pois é, e aí. Só que ela dormiu. Faz 5 minutos ela dormiu. Então, assim, quem chega aqui agora acha que minha casa é uma paz, né? Uma tranquilidade, mas não é. É igual um condomínio isso aqui. É pior que um condomínio, que tem uma condomínio Tá antissocial vendo? o dia inteiro, que E tem não dá para razão em expulsar essa, tudo. essa antissocial. Não dá, não dá. Aliás, se alguém quiser, tô aceitando doação, assim, fazendo doação, Não, não mas dá, não. não é o melhor momento, pode ter certeza disso. A mulher tá até rindo aqui também. Bom, vamos identificando algumas pessoas aqui que estão, né, pra gente dar. Ó, Eliane, tudo bem, Eliane? Boa tarde. Vi Marisa, Paola, Marisa, Jonildo, Jonildo. Tudo bem, pessoal? Bigler. Seguinte, André, como fui eu que te fiz o convite, quem, quem vai dar as cartas aqui, quem vai dar as coordenadas sou eu, concorda? Você que É, manda, você que manda. pois é. E você, como um amigo que é, vai ter que me explicar algumas coisas que Tá, tá. você não sabe, mas podem surgir algumas surpresas aqui para você hoje. Entendeu? E você já sei que vou me dar mal. Mas de repente minha conexão cai, né? Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Falha É, técnica, né? Não, não que eu esteja desejando isso, por óbvio, claro, né? foi, Ó, minha Karine pois aqui é. também, ó. Obrigado, Karine tá Karine. aí? Meu Eu amor. vi teu irmão passando aí, Rafael, síndico profissional, Rafael Pereira. Ah, Então, tem alguém, o Leonardo botando aí, que amigo, hein? Pois é, e você não sabe que eu tenho informantes. Esse é o problema. Ó, Marcelo informante mesmo. Funes, Carol. Ah, aí agora é que vai começar. Doutor Romário, Serginho, todo mundo tá aí. Pois é, André. Mário. Esse Diga, momento diga. agora, esse momento agora é um momento muito pesado em condomínio, né? Um momento muito É mesmo. difícil, muita tragédia. Lembra um pouco um tipo de filme que você gosta, não lembra não? Filme? Um Bom, gênero de vários, filme, né? um gênero de filme que você gosta. Terror, que eu gosto. Ficção, mas Ah, terror, principalmente. pra quem não sabe, o Sem André é um dúvida. fã de filmes de terror. Não é isso, André? Sim, sim. Que cara Onde é você essa? quer chegar com isso? Não tô querendo chegar em lugar nenhum, pô. Tô perguntando. Sim, sim. Assim, respondendo, sim. Sou fã de filme de terror. Gosto muito, embora só tenha reprise agora para ver, mas gosto muito. Sempre que tem alguma coisa no Netflix, Prime, terror, eu paro e olho, mesmo repetido, né? Eu gosto muito. Pois é. Eu acho que, na verdade, cara, você é além de ser o Mister Condomínio, né? Como a gente já sabe, eu acho que você foi o cara. Eu acho que você foi o cara. Tô tomando bronca aqui, eu tô falando muito alto. Mas você foi um cara moldado pela vida e pelos seus gostos para ser um advogado de condomínio. Porque olha só, vamos pensar algumas coisas. Primeiro, você gosta de filme de terror. Não tem nada mais terror do que uma assembleia de condomínio, concorda? É verdade. Nunca vi por esse lado. Mas é isso mesmo. É. De alguma forma, né?
Outra coisa também que chegou para mim é que você adora. Que tipo de comida que você gosta muito, assim, de lanche? De lanche, Que tem muito a ver comida. com condomínio, que tem muito a ver com problema de condomínio também, dos 3 6, aqueles famosos 3 6 do cano, do carro. Eu não sei de comida, porque eu gosto de tanta comida que aí eu fico em dúvida. O que é que eu gosto? Eu gosto Lanche, de um muita lanche comida. assim, que tem a ver com condomínio. Pra Pô, lanche. André, pelo amor de Deus, os 3 6. Tem o cano, o carro e o outro, que late. Aí, ó, até mataram a dica, pelo amor de Deus. Que Cachorro late. quente? É isso, porra, claro. Ah, é? Não, é. Pô, não, mas isso não é nem lanche, é meu almoço, meu jantar e tudo. Quando você falou assim de lanche, eu pensei, não, esse é meu jantar também. Não, eu gosto muito de cachorro quente. Gosto. Então, para você, cachorro quente não é lanche. É comida Não, mesmo, não, é almoço. almoço, é jantar, é café da manhã Ah, também, entendeu? entendi. É porque eu não tenho também predisposição de fazer cachorro quente o tempo todo. Mas se tiver à Se disposição, eu desse, como se no café da desse. manhã. É, sem dúvida. Entendi. Você vê que tem a ver com condomínio, né? Tá vendo? Ah, já Cachorro é sei, um dos eu já grupos. sei. Você tem aqui os informantes, eu já sei, né, Karine? É, eu sei quem que é seu informante. Não, Por isso isso que aí é ela está você que tá. aqui até. Olha só, isso aí é Que você que está dizendo, absurdo. tá? Isso é você que está dizendo. Isso é você que está dizendo. É, tá bom. Olha o golpe, hein, Karine? Inclusive, eu queria que você contasse, para a gente continuar descontraindo um pouco, né? Já que o tema condomínio está tão pesado, né? Vamos dar uma aliviada um pouco. Queria que você contasse uma É, tá história. mesmo. Tem que brincar. Queria que você contasse uma história sobre uma obra que estavam querendo fazer um condomínio e que te chamaram e que você. Uma obra que. Ó, não tem nada a ver com isso, a Karine está falando, sua noiva. É uma obra que iam fazer num condomínio e que te chamaram e você se. O cara estava, obviamente, arrumando confusão na obra, no condomínio, né? E te chamaram e você É. se dispôs a ajudar ele, inclusive dando uma solução para ele. Como ele continuaria a obra? Dá para contar para gente aí? Eu disse que era o seguinte, eu acho que a gente tem que tentar buscar solução para todo mundo, né? Eu sou contrário à continuidade de obras, mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que eu sou dono da verdade. Então o que que eu passei para ele? E é uma linha que eu tenho adotado em diversas situações como essa, né? O condomínio querendo fazer sua obra para reformar o apartamento para ele poder mudar, qualquer coisa nesse sentido. E o que eu pedi? Eu pedi para ele um laudo de um epidemiologista. Assim, de um laudo que alguém com CRM assinasse, dando. Ó, você está derrubando tudo aí. Foi sem querer, eu fui querer escrever aqui. Como é que faz Um para fixar laudo. aqui o tema? Olha, não sei. Meu irmão que é expert nesse negócio, ele até me falou que dá para fixar, mas eu não sei como. Pois é, Já eu vejo tentei, né, claro. fixando, mas queria tentar fixar alguma coisa. Mas vai lá, segue aí, segue aí. Então vamos lá. Então você, Aí o que eu fiz? você Eu ofereceu pedi ajuda, para né? que ele. Assim, ó, não, quer fazer a obra? Eu estou dizendo que é não. Mas vamos avaliar, vamos ver se dá para viabilizar. Me traz a prova, já que você quer fazer a obra, o ônus é seu, me traz a prova de que, sob o ponto de vista médico, né, de infectologista, de epidemiologista, quais seriam os impactos para o condomínio, quais seriam as medidas para se fazer, né? Eu não sei por que o cara ficou furioso, né? Não chegou a me xingar, mas eu estou aguardando até agora o O laudo, laudo né? médico, né? Eu quero Até saber agora o se. laudo, né? André, eu só quero saber se algum médico vai dar esse laudo, né? Exato. Por Até o isso. momento, eu só vi um laudo de um médico, dizendo o seguinte, que era possível fazer determinada obra se ninguém saísse de casa. Porque Você. ele Então, fez uma. entra de Ou seja, rapel, todo como é mundo que faz? fica. O que ele fez? Ele deu a opinião do seguinte, que como o risco está no tráfico de pessoas e de bens, avaliando aquela edificação específica, como não teriam áreas de acesso diferenciadas, o que todo mundo tinha que fazer? Durante a obra, ninguém podia sair de casa. Então, os condôminos tinham que ficar em clausura enquanto alguém fazia a obra, né?
E aí disse assim, se isso for feito, não garante que não haja contaminação, É, mas seria um estado diminui a aceitável. possibilidade, né? Foi o único que eu vi e terminou não acontecendo, porque o condomínio barrou, porque aí impediria que aquele condomínio fosse na padaria comprar comida. Então, durante a obra, isso geraria um encargo muito grande para os demais. Mas foi o único, tá? O restante, todos preferem me xingar e não atender. Aliás, se tem alguma coisa que irrita mais quando você está discutindo com alguém, é quando ele mantém a fleuma, né? Mantém a calma. Você conhece alguém que É, tem essa. Que faz isso, não? de Que manter mantém a sempre a calma, calma. Finge sem que tá dúvida. querendo. Finge que está querendo ajudar, mas na verdade tá trazendo possibilidades praticamente, condições praticamente impossíveis, né? Não, um monte. Eu não, sem dúvida, Ah, não, não. eu não me Não, não. enquadraria nessa situação. Mas a verdade é o seguinte, eu fico calmo, porque se eu fico nervoso, como eu fico. A verdade é que eu fico nervoso. Eu não posso transparecer, porque se eu entro no mesmo nível de discussão que eles ficam muito nervosos. E aí o que eu faço? Eu fico calmo. Eu sei que ele está nervoso, ele gosta de provocar e tudo mais. Quando ele vê que não me provoca, eles ficam furiosos, ficam desesperados. Mas eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. A Karine, né, o meu amor da vida, ela até fica rindo, porque na hora tá na assembleia, a pessoa fica nervosa, querendo pular no meu pescoço, mas eu fico calmo, assim, não estou entendendo por que o senhor está nervoso. Eu estou dizendo, eu discordo, o senhor está dizendo isso, eu simplesmente discordo. Respeito o que o senhor está dizendo, mas discordo. Aí a pessoa fica mais furiosa ainda. Mas eu não fiz nada, o que é que eu vou fazer? O absurdo, a realidade, Alexandre, é que nós vemos, a gente fala tanto de bom senso, né? Vamos ter bom senso, mas eles não têm o mínimo de bom senso, né? Veja, por exemplo, o nosso grupo da comissão, né? Eles discutindo lá de que não pode parar a obra, não pode parar a obra. Assim, eles estão olhando, eles enquanto condôminos. Porque Exatamente. se eles pensarem um Exatamente. pouquinho no coletivo, Exatamente. né? Concordo. Então, Aliás, Aliás, eu não sei se essa live vai ser boa, porque a gente concorda em muita coisa, né? Aí fica chato, né? nessa parte eu concordo, principalmente na questão de que alguma flexibilidade jurídica a gente tem que ter, porque a arte de gestão, né, muitas vezes não cabe, né, nessa letrinha miúda do jurídico. E a Ou gente está se vivendo cabe. também um momento de estado de exceção, né? Então a gente tem que entender que tem que considerar, isso tem que ser considerado. Aliás, o que você está falando eu concordo também, nem sempre eu consigo manter a calma, eu acho que às vezes sou incisivo até demais, mas a verdade é que eu sempre falo isso, ainda mais quando estou em sala de aula, porque os alunos têm uma tendência sempre a olhar um só lado. E isso é muito ruim, né? Eles se imaginam numa situação e eles só conseguem se imaginar, quem foi aluno meu sabe disso, eu falo muito isso, eles só conseguem se imaginar numa única posição. A gente, como advogado, a gente tem que saber, e acho que até os profissionais, de um modo geral, não é só os advogados, não. Sim. Os profissionais, de um modo geral, eles têm que saber se distanciar do problema e ter vários pontos de vista para se colocar em vários lugares. Outro dia a gente até estava e você, a gente até divergiu uma vez de um evento desse que a gente estava participando, e a gente até no final falou assim, é bom que a gente divirja porque amanhã eu estou do outro lado, né? Eu uso o teu ponto de vista, você usa o meu. Isso mesmo. Lembra que a gente falou Eu isso? roubo a sua argumentação, isso mesmo, e uso Claro. do outro lado. E eu uso a sua, né? Claro. Que bom, você construiu uma ideia para mim, eu construo a sua, amanhã a gente tem uma ideia mais ampla. E ainda mais, por exemplo, quando eu vou falar a questão de prestação de contas de síndico, quando eu vou falar de instituição de síndico, né, e os síndicos estão na plateia, eles já olham de cara feia, né? E eu falo assim, olha, não fica chateado não, porque amanhã você quer entrar num condomínio, esse condomínio te busca uma assessoria e você tem que saber explicar para eles quais são os direitos dele, ainda que você não seja advogado, né? Mas assim, as questões básicas inerentes ao síndico você tem que saber. Então amanhã, como já aconteceu muitas vezes, sou procurado por síndicos que dizem, ó, esse condomínio aqui quer me contratar e e eles estão com algumas dúvidas, eu já orientei, precisa de advogado para tal e tal ato, então vamos lá. Então, ou seja, ele tem o interesse de tirar o colega dele que está lá. Isso é do jogo, né? Isso é do mercado, é assim mesmo.
Então é importante os síndicos saberem o lado bom, o lado ruim, as teses favoráveis, contrárias, até para que possam se preparar e trabalhar melhor, né? É isso mesmo. Mas, Podia ser uma aula muito mais fácil, também costumo falar isso com os alunos, de passar só uma posição. Mas se a gente passa uma posição, tá errado, né? Porque claro. não é uma, né? Pelo contrário, quando a gente fala de condomínios, quantas pessoas defendendo coisas diferentes. E nesse momento de pandemia, a gente vê isso claramente, né? E principalmente dos nossos colegas que estão ainda pensando no estado normal das coisas. E nós Exatamente. não estamos no estado normal das coisas, né? E o colega, como você falou bem, que se coloca na posição do condômino que quer todos os direitos, né? Então assim, poxa, por que vai impedir fazer uma obra? Amanhã eu quero pintar minha parede aqui, já que eu não estou fazendo nada, eu vou ganhar tempo, né? Eu não consigo, no ritmo normal de trabalho, eu quero pintar minha parede, eu não posso? Como assim eu não posso? Ele tem que entender que se ele quiser exercer esse direito dele e todo mundo quiser fazer da mesma forma, vai gerar um caos, vai ampliar a pandemia e por aí vai, né? Assim, a gente tem que pensar no coletivo, né? E são colegas, excelentes juristas, né? A gente está no grupo da Não, Hobby claro. Direito Imobiliário. E assim, você não consegue nem entender o porquê daquele tipo de posicionamento, não consegue ampliar um pouco a visão e ver, olha, você tem que ter um respeito, tem que preservar um pouco a figura do síndico, né? Porque ele está no meio de um tiroteio. Ninguém estava preparado para isso, ninguém sabe lidar com isso, né? Então, assim, como fazer? Né? Você joga o cara no meio do fogo e você bota mais gasolina ainda. Pô, não dá, né? É isso mesmo. Faz a fogueira, joga ainda combustível para ele queimar mesmo. Aí é isso que a gente tem que ter. E tentar, pelo menos, não que a gente consiga, mas tentar ficar nos colocarmos do lado do outro lado. Que é algo que o juiz tenta fazer. Né? O juiz ele Sim, tenta sim, fazer sim. isso, né? Ele tenta se abstrair para poder julgar da forma mais adequada. Lógico que é ser humano, personaliza muitas vezes também questões, certamente. O juiz, embora sejam pessoas muito preparadas, são seres humanos, né? Mas a gente tem que pelo menos tentar um pouquinho. Pode manter ainda a sua posição, ainda acho que deve ser assim, tudo bem. Mas se a gente olhar o coletivo, a gente vê que não é bem assim, não é bem assim que funciona em condomínios. E aí quem lida mais com condomínios, quem está acostumado, né, você está acostumado, Alexandre, os síndicos eles terminam tendo essa visão mais ampla. E aí mais Exatamente. ampla do que alguém que tenha estudado muito, seja Ah, academicamente muito forte, sabe tudo de contencioso, do judiciário, tá? Mas falta essa sensibilidade para tentar enxergar, de repente, algum outro argumento que também é jurídico, também tem fundamento, mas que atente um pouco mais à justiça. Porque o coletivo é a justiça. Né? me lembrou uma frase, que eu não vou lembrar de quem é agora, que diz assim, conheça todas as teses, saiba todas as teorias, mas quando você estiver de frente para um ser humano, seja apenas humano, né? E a mesma coisa no condomínio. Conheça todas as teorias, os princípios, a Constituição, o Código Civil, a Lei 4591, mas quando você estiver diante de um problema condominial, seja um condômino, seja um síndico, né? Cuidado, assim, sabe? Você está dentro de... Porque a gente sabe que o condomínio, ele é uma mini cidade, né? E a gente já até Verdade. fala isso, que lá dentro dentro do condomínio tem poder executivo, tem poder legislativo, tem poder judiciário, a própria Assembleia, né? É poder Isso judiciário, ela mesmo. aplica multa, ela abona multa, o síndico ele é um poder executivo, né? Porque ele é como se fosse um prefeito daquela cidade, tem seus secretários, tem seus servidores, né? Tem as comissões de obra, tem o conselho consultivo, que serve mais ou menos como se fosse um tribunal de contas, né? Porque ele analisa as contas, Isso. enfim, então dentro Microestado. dessa... Oi? É um microestado. Pois é. Então, assim, dentro dessa... O Romário está falando, tem até imprensa. Tem sim, as fofoqueiras, né? Tem Muito mesmo. bom. E não Tem... regulamentada. É verdade. E a notícia corre até mais rápido do que se fosse uma imprensa oficial, né? Isso mesmo. Passa bem rápido. Isso a gente sabe. Tomara Então, experiente. a gente tem que, dentro dessa mini cidade que é o condomínio, né, a gente tem que ter todos os cuidados que você tem, como se fosse uma cidade, e é onde a gente mora, né, sendo que tem uma dificuldade ainda maior, porque como é privado,
não é público, né, como as áreas públicas, como é privado, as pessoas se sentem donas como se fossem exclusivas daquilo, né? Como se fossem únicas donas daqueles lugares, né? Uma vez eu me lembro que um condômino me consultou o seguinte, falou, olha, era um condomínio não residencial, né, comercial, e ele falou assim, olha, pela minha atividade eu preciso entrar de madrugada no condomínio, e o síndico falou que de madrugada eles não abrem. E aí? A propriedade é minha, eu tenho que entrar. Eu falei, cara, desculpa, mas não é absoluto, né? Não é absoluto. Se você não pode obrigar o condomínio a manter um aparato de segurança 24 horas porque você precisa entrar lá. Não é absoluto. Desculpa, mas não pode. Aí sabe o que ele fez? Foi consultar outro colega que desse a opinião que ele queria. Ele entrava com a ação. É o que fazem, né? O que a gente vai fazer, né? Mas não gosto do que a gente fala, né? Mas isso não dá, né? Eu vejo até o colega falando, eu me lembro de um desses grupos aí, falando como que o legislador vai falar o que eu faço dentro de casa? Se você quer um pouco mais de liberdade, compre uma mansão, compra uma casa. E mesmo assim você não vai poder fazer tudo. Você não vai poder fazer tudo, que ainda tem o limite tem o direito de vizinhança, da sua função social. Né? Mas em condomínio, certamente você fica limitado. Então, você vai fazer uma obra dentro de casa, dentro da sua casa, estão mandando na sua casa, veja que olha um pouquinho do outro lado. Ele não está só mandando na sua casa, ele está tomando uma medida que é para resguardar a posse de todos. Né? Claro. E aí tem que ver qual é esse objetivo. E isso que é muito importante, né? Ter uma visão mais ampla, pensar um pouquinho do outro lado, e também, claro, para coibir abuso, porque também não é porque a coletividade mandou que a gente vai fazer. Claro que não. Claro, a Assembleia Soberana, essa história de Assembleia Soberana não existe, né? Isso aí Exato, não existe. Não existe, eu costumo falar isso também. Assembleia Soberana, tudo bem. Assembleia Soberana dentro dos limites legais, né? Aí tudo bem. Né? E aí ela é soberana, mas a convenção é mais soberana do que ela, a lei é mais soberana do que ela. Assim, tem tanta coisa tão soberana que aí eu vou ter que chamar todo mundo de soberano. Então, assim, a Assembleia pode muito, certamente, mas não pode tudo, né? O síndico pode André, muito. Eu sou soberano aqui na minha casa, mas depois de mim vem minha filha, que é mais soberana, depois vem minha mulher, que é mais soberana que eu. Mas eu continuo com a minha soberania, né? Limitada, pode continuar falando. É a mesma linha, né? Muito relativo. Muito relativo. A gente quer dar muita força para algumas coisas que não tem tanta força, né? A gente tenta fortalecer algo que é ilusório, né? E o que a gente enfrenta hoje com a questão da saúde é exatamente isso, né? A saúde nunca foi equação do direito condominial. Ela estava lá mencionada, mas como que eu aplicava? Como que eu sempre apliquei? A saúde afeta quando... Cheiro, né? O apartamento, ou quando o ocupante ou os animais fazem suas necessidades em áreas comuns, está prejudicando a saúde, a higiene. Essa era a aplicação que a gente tinha no dia a dia, né? Nunca a gente pensou nisso. E aí não estão incluindo agora que eu estou falando de pandemia. A gente não está falando desses pontos que afetam certamente a saúde, né? São condições sanitárias inadequadas. Não é agora a gente está falando... exato. Agora a gente está falando de um negócio que a gente não entende muito bem, mas que mata, né? A gente não entende muito bem, não sabe quem que pega, quem que não pega. Alguns passam isso como se fosse uma gripezinha. Outros morrem, e a gente não sabe muito bem, né? E aí nisso, o que nós advogados temos que fazer, e eu confesso que na primeira semana eu enfrentei um grande dilema mental em relação a isso, e eu revi vários conceitos meus, várias posições que eu tinha, inclusive da questão de identificação de pessoas, mudei de entendimento, Assembleia em aberto, também mudei de entendimento, mesmo que seja em caráter temporário, né? E por quê? Porque agora eu tenho um outro elemento, que é a saúde. Claro. Diferente, e linha de conduta para evitar esse inimigo que é invisível, né? Ele é invisível. Eu tenho uma linha de conduta que os órgãos vão falando e eu vou seguindo. Mas eu não vi, eu não me contaminei nem nada. Mas já conhecemos algumas pessoas que já morreram, já ficaram mal,
o que faz com que a gente já tenha elementos suficientes para dizer que perigo tem, né? Claro. Deixa eu só fazer um esclarecimento, André, para o pessoal que está entrando agora. A gente vai entrar ainda nas leis que surgiram, a gente está só iniciando um bate-papo, né? Contando algumas particularidades do André aí, que ele não sabia que eu estava pescando. A gente está introduzindo na conversa algumas particularidades do André, mas daqui a pouco a gente trata das leis e tal. Vamos procurar fazer um bate-papo leve, né, André? Porque o clima está pesado, né? É isso Mas mesmo. continue. E eu só converso com você, Alexandre, quando é trabalho mesmo, né? A gente nunca bate papo, então a gente aproveita um pouquinho para conversar. Porque sempre que a gente conversa é trabalho, né? Então eu te peço ajuda, né? Oh, me ajuda nisso aqui, né? É só problema. Então eu só te dou pepino, né? Só te jogo abacaxi, pepino, essas coisas. Aliás, eu acho que você está chegando. Olha o Vitor entrando aí. Vitor Paiva, lá da Band. Grande Vitor. Espero que ele esteja bem. Grande Vitor. Seguinte, André. Aliás, tem uma coisa que você sempre quis quando era pequeno, que eu acho que você está chegando lá. Inclusive, esse apelido de. Inclusive, esse apelido de Mister está batendo ali com o teu desejo de quando era pequeno. O que você desejava muito quando você era pequeno, assim? Meu Deus, você tem alguns informantes aí, um pouco brabos, hein? Na verdade, assim, eu tinha... Assim, eu um tinha desejo de conquista, um desejo de conquista, assim, eu quero conquistar. Eu quero dominar o mundo, né? Na verdade. Quer dizer, mas o que eu quero dizer, deixa eu explicar pro pessoal. O pessoal vai me achar maluco. Assim, desde pequeno eu tenho uma olha a gente se entregando aí. Enrustida de querer dominar tudo, né? Então eu olhava para a TV, eu queria tudo que estava na TV. Aí eu tinha esse delírio. Alexandre, me passa no privado quem que está te passando essas informações, tá? Você está falando com a minha mãe, deve estar falando aí, tá me expondo. Eu me lembro que tinha um livrinho assim, eu passei a gostar, que era da primeira série, eu tinha 6 anos, acho 7 anos, que era O Rei de Quase Tudo. Era um livro, e a minha mãe comprou, porque era material obrigatório no Colégio Palas, né? Então disse, ó, compre esse livro, aquele negócio de alfabetização, né? Se bem já era alfabetizado, era aula de português. E aí a minha mãe falou, ó, é você, meu filho. É você, meu filho, querendo ter tudo, né? O reizinho. Mas olha, André, eu acho que o direito acabou te... Eu acho que o direito acabou te fazendo, te proporcionando isso, né? Porque você é praticamente um super-herói dos condomínios. O Mister Não, isso Condomínio. é você que fica inventando Mister Condomínio. Agora todo mundo me chama. Eu não dou espaço para falar, assim, quando alguém fala, Mister Condomínio, eu não confirmo nem nego, né? Porque se eu nego, aí pega. Piora. Se eu confirmo, o pessoal vai falar, poxa, que arrogante, né? O cara se acha, né? Então eu não falo nada. Aí o pessoal começa a chamar, mas a culpa é sua, Alexandre. A culpa é sua. Então, olha só, você é praticamente um super-herói dos condomínios. Aliás, igual o super-herói favorito seu, né? Qual é o teu super-herói? Quem é o teu Robin? Olha, o meu Robin, ninguém quer ser meu Robin, porque eu, como eu sou mandão, então ninguém quer ser meu Robin. Então, quando eu falo pro meu irmão, você é meu Robin, ele fala, aqui que eu sou o Robin, aqui, né? A Karine, de jeito nenhum, ela vai me bater se eu falar que ela diz, não, você é minha parceira. Não, de jeito nenhum. Porque o Robin é sempre a ideia de que o Batman manda no Robin, né? Então aí ninguém quer ser. Então acho que inverte, né? Karine é o Batman e você é o Robin. Eu não sei se isso fica bom, não. Mas é mais capaz de ficar isso do que o contrário. Porque senão eu apanho, né? Sabe, né? Pois é. Não tem como eu discutir com a Karine. Não dá, não. Ela é arlequina. Qualquer coisa ela me dá paulada com aquele bastão de beijo. Bom, então... Aliás, uma das coisas que você acha aí de que todo mundo está falando desse confronto, porque a gente está dentro dos condomínios, o que hoje a gente está pegando muito é esse confronto do direito de propriedade, né, com o direito à vida. Eu não diria nem o direito à saúde, o direito à vida. Com essa questão aí da pandemia, e como é que você analisa
esse confronto que existe, porque tem muita gente, principalmente lá no grupo do OAB, que tem grandes juristas, né, que a gente participa, e o pessoal fala muito que quando é possível você conciliar esses dois valores, vida e propriedade, você tem que conciliar, então tem que arrumar um jeito de conciliar e de que os dois sejam respeitados. Só quando não é possível é que um prevalece sobre o outro. O que você acha dessa conversa aí? Pessoal, que muita gente lá no grupo da OAB diz que dá para conciliar. Você acha que dá? Como é que você acha? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que dá para conciliar, tá? Todos os dois são valores constitucionais. Agora, o que não dá para conciliar é nós colocarmos no mesmo nível de dever de cuidado, dever de zelo de ambos. Por quê? Veja que, sendo possível, temos que conciliar? Claro que sim, claro que sim. O problema é que nós temos algo que o contato gera risco. Então, esse conciliar nesse momento é somente, na minha opinião, se alguém disser que tem uma vacina. Se alguém tem alguma solução definitiva. Por quê? Essa conciliação, aí vai mais para a parte prática. Quem quer, por exemplo, fazer uma obra, né? Não emergencial. Emergencial a gente tem que inventar algum jeito e viabilizar, mesmo com risco. Mas não tem. Então eu vou... Essa minha faculdade da propriedade, que é o direito de construir, o direito de fazer obras, de aprimorar minha coisa, que é meu direito de usar. Indiscutível, né? E eu não... Tudo bem, não tiro isso de você. Mas, ao mesmo tempo, isso colide com uma linha de conduta que a Organização Mundial de Saúde tem determinado, que é, olha, muito cuidado, muita cautela. Se ainda não tem uma notícia de que a doença está resolvida, eu tenho que ter essa linha. E essa linha, ela é muito, não vou dizer incompatível, mas despreza muito todas as faculdades da propriedade que você tem. Por quê? Para proteger, eu vou limitar como que vai ser o seu acesso à sua unidade. Eu não vou impossibilitar, mas eu vou limitar. Vou limitar em que sentido? Você não pode usar uma área comum, mas a área comum é sua. Você é dono dela, né? Não é sozinho, mas é. Olha, mas não dá para compatibilizar um com o outro. Só se você me garantir que o vírus não vai pegar. E aí existe a inversão do ônus, né? Isso aqui é interessante as pessoas perceberem nesse momento, né? Porque normalmente eu uso, porque como a gente tem como o princípio a presunção é da boa-fé, a presunção é da inocência, então quando eu começo a usar, não tem por que partir da premissa que eu vou usar de maneira arbitrária, né? Só que nesse momento, você inverte o ônus, né? Então, assim, ao invés de caber ao condômino provar que você não usou de maneira devida, cabe ao condômino provar antecipadamente que vai usar de maneira a não prejudicar terceiros. Inverte o ônus probatório, né? Isso aqui é interessante, por isso foi bacana quando a gente deu aquele exemplo, quando eu levantei essa ideia que você colocou lá de pedir um laudo de um profissional de saúde, né? Para provar que aquela determinada obra não causaria nenhum prejuízo. E cadê o profissional que vai dizer isso? Né? Não causaria nenhum prejuízo. Cadê o profissional? Então, quando você inverte o ônus, você resolve o seu problema, inicialmente. Né? Isso. E essa parte de plano de contingência coletivo, né? Os síndicos eles montam já o plano de contingência nessa situação. O norte dos síndicos está sendo essas orientações dos médicos, principalmente dos médicos. Então, das organizações ligadas à biomedicina, essas que devem ser o norte de todos nós. E aí eles montam o plano de contingência. Você quer entrar nesse plano de contingência para equilibrar o seu interesse pessoal com o coletivo, tem que trazer elementos. E aí, desses elementos, para poder quebrar esse muro de não fazer as coisas, que é o que a gente recebe desses órgãos médicos, aí você atrai o ônus para você. Não é muito diferente quando você quer fazer uma obra mesmo e você gasta com a sua ART, com o projeto, RRT. Você tem todo esse ônus. Por quê? Faz parte. Faz parte do que você está fazendo, faz parte dessa sua atividade. O benefício é seu, né? O bônus é seu, o ônus é seu também, claro. Exato.
E como você colocou bem, né? Esse confronto entre o direito à vida, à saúde, vida, com o direito de propriedade, na verdade, ele não é nenhum confronto tão direto, porque ninguém está arrancando a propriedade de ninguém. Ninguém tá tirando a propriedade, você não está botando ninguém na rua. Você simplesmente está limitando uma das faculdades da propriedade, que é a de usar. Né? Porque assim, também não estão impedindo você de usar a sua unidade, estão impedindo você de usar de algumas formas a área comum, porque também não estão impedindo o acesso à rua, né? Não estão impedindo a passagem, estão impedindo, por isso que tem que ter muito cuidado também, né? Porque eu acho que as pessoas estão exagerando um pouco essa questão do confronto entre o direito de propriedade com o direito à vida, porque assim, o que é o direito de propriedade? O coração dele é você ter a propriedade, você ser proprietário, ninguém está tirando isso de ninguém. O direito de propriedade... É um exagero, um exagero. Claro, é um exagero. Do direito de propriedade decorrem faculdades, que são usar, fruir, dispor e reivindicar. Essas faculdades também não estão sendo totalmente limitadas, porque você continua usando a sua propriedade. Né? O que está sendo limitado é o direito de uso parcial das áreas comuns. Né? Então, você, assim, menos, né? Aquele outro evento que eu participei com você, e achei muito feliz mesmo essa sua colocação, tem até um confronto entre o direito à saúde, o direito à vida e faculdades. Né? Faculdades, claro. Do direito de propriedade. Parciais. Parciais, não é nem tirar o do todo. Né? Claro, ninguém está te pedindo de usar a sua casa. Não tá. Você pode alugar. Eu recomendo proibir alugar para Airbnb, mas alugar você pode. Ou seja, mesmo nessa minha tese, que é um pouco mais conservadora, ela também não tira o seu direito de dispor como um todo. Você pode vender. Você ataca algumas partes das faculdades para preservar a vida. Né? Essa é uma equação que nós não estamos acostumados a ter. Via de regra, tirando quando a gente está falando de estrutura, em que uma viga vai cair, o prédio vai cair, pode matar alguém, geralmente não fala de risco de vida dos condôminos, tirando algumas assembleias, por óbvio, né? Mas geralmente a gente não fala de risco de vida. Aqui a gente está falando, se você usar para isso, você pode gerar morte de alguém, né? E aí nessas faculdades, deixa eu falar, quando colocam você está afrontando meu direito de propriedade. Estaria afrontando se eu estivesse dizendo o seguinte: sai do seu apartamento. Seu apartamento não é seu, ele é meu. Aí sim, isso é uma afronta direta. Eu vou dizer que se até chegasse nesse ponto, entre a vida e você perder o apartamento, ainda ganha. Ainda estava valendo, valendo. Mas a gente não está nesse ponto, até porque não tem essa necessidade. E achar que algumas restrições à sua propriedade é algo inconstitucional, algo absurdo. Então você vai falar também que pagar a cota também é inconstitucional. Por quê? Você pagar a cota, isso não afeta a sua propriedade? Porque você tem que pagar uma cota alta para perder seu apartamento. Não, mas se fosse assim, e se o direito à propriedade fosse tão absoluto assim, como você falou, você não poderia penhorar uma unidade, você não poderia penhorar um imóvel por conta de dívida de condomínio, porque o financeiro vale mais do que a propriedade? É evidente que não, né? O direito coletivo se sobrepõe ao individual, então assim, menos, né? Menos, a sociedade hoje é outra, tem que saber ponderar aí os valores, e acho que está tendo uma discussão muito... Está tendo uma discussão muito acalorada e muito pouco racionalizada, né, nesse momento, e muito pouco sensível, me parece, acima de tudo. Sabe? Muita gente querendo ter razão onde não dá nesse momento. Só para lembrar, quando você colocou que o Airbnb, você é contra as locações de Airbnb, até pela alta rotatividade, que geralmente esse tipo de locação, entraram com ações contra essas plataformas de locação e estão ganhando liminares para proibir a locação, principalmente em municípios de turismo, né? Búzios, se eu não me engano, eu vi alguns, tá? Então, essa informação é importante porque, ou seja, essa ideia que você traz não é nem um pouco absurda, porque os municípios estão conseguindo. Você quer restringir num condomínio, os municípios, de forma bem mais ampla, já estão conseguindo fazer isso. Exatamente. Eu já sou contrário no normal, né? No normal eu já sou contrário. Mas, nesse momento, independente daquela tese que eu falava de hospedagem e tudo mais, que ainda defendo, agora a análise não é essa. Não é de alteração de destinação. A análise é de um tipo de atividade que, mesmo que você considere como residencial,
ela, por conta da sua alta rotatividade, gera um risco maior à saúde, né? Ó, E tem aí uma nisso pessoa que... colocando aqui, André, só para aproveitar o comentário, Sim. Vanessa, ela está dizendo o seguinte: proibir o Airbnb não é fácil na prática. Tem um condomínio clube que tem proprietário que só usa o aplicativo. Olha, eu vou dar uma sugestão aqui. Você, quando vai receber um novo morador, um novo usuário, enfim, no condomínio, você tem que exigir a que título ele está entrando. Né? Então, se ele tá, ele, quando ele vai entrar, ele tem a obrigação de se apresentar, então ele vai ter que apresentar algum título. Então, nessa, você vai saber se é Airbnb ou não é. Né? E aí, você inverte aquele ônus que a gente falou. Você joga o ônus judicial pro condômino, pro morador. Porque se você proíbe ele, como é que ele vai entrar? Só na justiça. Então, ele vai para a justiça e deixa o juiz decidir. Porque aí, pelo menos, você Resguardo. se resguarda. Exatamente. Concorda, André? Concordo, concordo. Tá chato porque a gente concorda em muita coisa ultimamente, né? Antigamente a gente divergia um pouco mais. Nós estamos convergindo. Acho que A gente tinha mais né? É a divergência. prática. A gente tinha mais divergência. Mas antes da pandemia, a gente tinha mais divergências. Tinha mais divergência. Tá chato, tá chato. Eu vou arrumar uma divergência aqui pra gente. Então inventem, por favor, peço que o pessoal aí questione. De repente, uma pergunta, a gente diverge na resposta e debate aqui. Bom, você é vascaíno, a gente já diverge aí. Tem razão, isso continua. A gente diverte. Mas uma coisa que eu acho que a gente concorda é que, acima de tudo, ao invés de proibir ou permitir o Airbnb em situações normais, né? Eu acho que o que a gente concorda é que o condomínio tem o direito de se autorregulamentar, que é uma coisa que estão tirando um pouco dos condomínios, né? Não estou nem dizendo muito... Não estou nem dizendo muito agora, nesse período, porque realmente é mais difícil, mas em situações normais, o condomínio tem que ter o direito de autorregulamentação. O condomínio tem que ter o direito de dizer o seguinte: olha, aqui nesse ambiente nós não queremos esse tipo de locação. E ponto final, sabe? Sim. Não vejo nenhum problema, né? Por quê? Porque nesse ambiente, esse tipo de locação afeta a saúde, afeta a segurança, afeta sossego, enfim. Né? Desde que fundamentado, né? Você não pode fazer isso de maneira deliberada, você não pode ter o abuso do direito da Assembleia, uma coisa que a gente fala, né? De volta e meia. Eu poderia citar, tirando do contexto de pandemia, projeto de lei de assembleias virtuais, que, embora eu concorde com parte do projeto, intervenções legislativas, quando tem pouca reflexão, algum problema gera, né? Sim. Então, Sim. O projeto da forma como está, por exemplo, dá a entender de que só posso assembleia virtual, e esse é o projeto 548, tá? Só pode ter assembleia virtual para quórum especial. Olha só que inconveniência para quem defende que pode assembleia virtual, tá? Para quem não defende é legal, né? A regulamentação da profissão do síndico, dizendo que o síndico somente se tiver uma inscrição no CRA. Olha que inconveniência. É conveniente para quem tem CRA, mas quem não é, também conveniente. O de uso de procurações. São várias formas que o legislativo tem voltado seu olhar muito para condomínio, né? O legislativo local, nem conto, tá? O estadual e município, o que tem de lei de condomínio Teve uma que, naquele debate de sexta-feira, que a gente participou, tem uma que foi aprovada, que até anotei aqui, eram 32 autores do projeto. Pode foi 32 pessoas. A do delivery, isso mesmo. Assim, como é que pode 32 pessoas, num período como esse, pensarem a mesma coisa? Né? Aí, claro, o Serginho depois falou, não, mas é porque aí depois cada um é evidente que cada um se intitula como autor, mas sem nem saber o que estão falando, né? E me parece que isso da entrega, onde você determina que o entregador tem que entrar e tal, me parece mais uma conveniência pessoal, né? Parece um problema de alguém que passou lá e ele falou, quer ver como eu vou resolver esse negócio? Meu marido é isso, outro é aquilo. E consegue mobilizar lá e todo mundo não sabe nem o que está votando e acaba passando, do que propriamente ser algo pensado para os condomínios, né? O que você falou é objeto de pouca reflexão, né, cara? Parece que não consulta, tem tanta gente que sabe disso, né? Não consulta. Tem tanta gente, assim, podia consultar algum órgão relacionado, né? No caso do Rio de Janeiro, Secov, Abad, OAB. Você tem tanta gente que poderiam consultar, mas não, eles pegam lá deles, né? Pegam o assessor deles que pesquisa alguma coisa no Google, pesquisa alguma coisa no Síndico.net, que eu faço parte, mas o Síndico.net tem uma variedade grande de
de conhecimento, né? As pessoas estão ali, aí pega aquele e já coloca a sua pesquisa, o que fundamentou seu projeto de lei foi uma pesquisa no Google, assim, não é bom. Esse da entrega é um excelente exemplo. Eu acho que até nesse momento, eu até compreendo intervenções legislativas, emergenciais, temporárias, para algumas questões. Mas esse do delivery é um excelente exemplo. Apesar de eu defender a constitucionalidade, né, a gente até discutiu isso, tem discutido isso nos últimos dias, muita gente, ao contrário, acha que é uma lei inconstitucional, mas eu acho que é constitucional. Mas ela é um absurdo, porque ela muda, Tira o ela poder de tira do autorregulamentação. condomínio de autorregulamentação. Eu, proprietário, tenho o direito de chegar a comida na minha boca. E você, condomínio, não vai poder criar regra nova. Então aí, para chegar comida na minha boca, eu vou arriscar o quê? Eu vou arriscar os outros, eu vou arriscar o entregador, eu vou arriscar o porteiro, porque se ele não subir, o porteiro que tem que entregar no domicílio. Você veja, 2 passos para discussão, né? Embora eu seja a favor do conteúdo daquela de obras, veja que aí eu tenho que ficar rezando. Se o legislador fizer uma lei que eu concorde, aí é legal. Agora, se não for, né? E isso que falta essa reflexão. Embora eu entenda, nesse momento, a iniciativa do Legislativo de tomar determinadas medidas para tentar massificar a informação. Eu até entendo. Isso eu concordo também. Eu sou contra, em regra, né? Eu acho que o nosso ordenamento já é muito rico e ele tem normas suficientes para resolver praticamente todos os problemas. Nesse momento específico, para a gente, até o Bigler falou isso, não sei nem se ele está aí, o Roberto Bigler até falou isso naquele dia, para evitar um colapso do judiciário, você tem que ter lei, né? O Estado ele tem que agir nesse momento nas 3 esferas de poder, né? O executivo, saúde, segurança, enfim, educação, informação para o povo. O judiciário tem que ter lei, tem que balizar, tem que dar parâmetros, né? Inclusive, não sei se você concorda, faltam muitos critérios objetivos ainda sobre a questão da saúde, ainda me parece que faltam, né? Uma normativa única, porque, por exemplo, quando falam assim para os síndicos, outro dia até me perguntaram isso, falam assim para os síndicos, o que eu faço? Digamos que o condomínio da unidade 501 está infectado. Como é que eu faço a limpeza lá? Eu falei, cara, eu não sei, eu sou advogado, não sei de limpeza, não conheço de limpeza, entendeu? Então, assim, consulta o infectologista, consulta alguém da área para tentar ver aquela disposição. Mas não é fácil encontrar, cara, então não vou ser eu que vou te dar uma informação da minha cabeça, entendeu? Falta ainda uma normativa única, objetiva, para dar segurança aos síndicos estão perdidos, a verdade é essa, né? Então, assim, eu acho que o Estado como um todo, ele tem que agir nas 3 esferas. E o que sobrar, ou seja, do executivo que traz a saúde, que traz as informações, que traz a segurança, do legislador, que ele começa a trazer parâmetros. O que sobrar disso vai para o judiciário, para tentar diminuir a sobrecarga do judiciário, para evitar um colapso do judiciário, que era o que o Roberto tinha falado, que eu concordo perfeitamente. Vamos falar um pouquinho das leis? Sim. Vamos começar então por essa que foi a mais recente, a 8808, que fala das obras. Você concorda? Bom, vamos falar primeiro se a gente concorda ou não, né? E quais os impactos que isso causa. O que você achou? Eu concordo com a lei. Ela tem dois dispositivos que eu discordo. Um mais ou menos e o outro frontalmente eu discordo quanto à constitucionalidade, né? Ele fala de em resumo, com algumas exceções, que obras não emergenciais não podem continuar, não podem ser feitas nesse momento em condomínios. E quando a norma cria isso, ela não está criando uma nova atribuição para o síndico, ela está dizendo assim, eu tenho uma medida para evitar contágio de Covid, e você, síndico, vai cooperar. Né? É basicamente isso, você, síndico, você, condomínio, vai ter que cooperar. Eu concordo porque vai em harmonia com tudo que nós estamos falando desde o início. Obras, aquilo que dá para postergar, postergue. Claro, não é momento, você não está de férias, né, cara? Entender isso. Não é. E assim, eu não vou retirar também a validade da gente prestar atenção em relação ao sossego. A lei, ela menciona isso, em parte dela, quando fala a questão do sossego. As pessoas estão habitando mais. É óbvio que eu não vou parar uma obra só por causa do sossego. Tá? Eu acho que é um valor muito importante, mas ainda a necessidade da obra, ou o direito da obra,
ainda poderia superar em termos, tá? Não aquela quebra total. Mas eu tenho que tentar manter isso sob controle. Saúde, não vai fazer. E se fizer, que seja um impacto menor possível para o sossego e só para aquilo que é emergencial. Eu concordo. O que eu não Eu acho concordo essa... Fala, Desculpa, fala. pode falar. Pode falar. Não concordo, O que eu não concordo é a lei criar uma multa. Porque Não. E fala que o também pode ela multar e suspender... que pode. e acho também ela suspender os efeitos de um contrato de empreitada ali foi ruim, né? Ali Eu acho ela... que isso é muito forte também. Eu até tentando ser amável, né, tentando proteger a lei, eu até pensei, poxa, será que numa competência legislativa de relação de consumo, estou protegendo o consumidor, que eu estou não acho. mandando. Mas mesmo assim, eu acho que é melhor deixar para que as partes negociem. Também achei que ele foi forma, ruim. Eu acho que fica muito parecido como era o projeto 1179 da parte de locação, que eu acho que não vai continuar assim, mas foi derrubado no Senado, aquela fórmula pronta, como o locatário tem direito à redução, ponto, acabou. Né? Não, calma, né? Eu acho que tem que dizer assim, olha, pode-se conversar, pode-se negociar, eu não estou te dando a solução, mas você pode negociar. Aí de início, eu estava tentando defender a constitucionalidade, agora eu já não sou mais tanto defensor desse dispositivo aí, Deixa eu só explicar, então, que nem todo mundo está sabendo, né? Então, vamos lá. É uma lei 8808, de 8 de maio de 2020, que proíbe, basicamente, ela proíbe obras nos condomínios que não sejam emergenciais, independentemente da natureza. Útil, necessária, voluptuária, independentemente da natureza, proíbe tudo que não for emergencial. E ela só autoriza obra que não seja emergencial em alguns casos, né? Ela cria alguns critérios, que era algo que a gente falava, que faltava muito critério, né, para as pessoas poderem agir. E uma coisa também que a gente falava é que os condomínios não são a zona sul do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, a Barra. Os condomínios, eles estão em todos os lugares, né? São Gonçalo, Miguel Pereira, Teresópolis, tem todo lugar. Então, assim, você tem que ter. Nem todo síndico tem o conhecimento dos síndicos que proíbem, que frequentam os cursos ou que tem bons advogados, né? Então, assim, tem que ter uma regra muito bem estabelecida para as pessoas saberem como agir. Mas, enfim, só para. Então, teria que avisar. Ele só faz algumas exceções para obras pequenas, né? E que teriam que ser avisados com antecedência, desde que não cause interrupção de água, enfim, pequenos reparos, né? Então, fora isso, eles proíbem tudo. Eles estendem um pouco, dizendo que os contratos que forem suspensos, as multas seriam suspensas também, que aí a gente acha que andou mal, né? Porque ele começa a mexer com contrato de empreitada, e aí lei estadual para mexer com isso é ruim, né? Poderia falar um pouquinho de relação de consumo, mas aí eu acho realmente que ele não foi bem, não. E ele cria uma multa de 5 vezes a cota do condomínio para quem desrespeitar. Também eu acho que aí ele não foi legal. Né? Aí é um pouquinho inconstitucional. Mas então, de um modo geral, a gente concorda que a lei é boa, né? A lei é boa. Ele deveria, nessa parte de multa, avaliar algo parecido com a outra lei, 8.799, dizendo uma multa que o próprio executivo cobra e vai para os caixas do poder público. Mas também entendo dele não ter colocado essa multa, como ele deixa como prerrogativa do síndico autorizar ou não, é algo que fica muito dentro da avaliação do condomínio, do que seria emergencial, eu até entendo, mas é inconstitucional, porque aí eu estou criando uma nova penalidade e esse seria exclusivo e esse de aí não tem direito discussão. civil. Concordo, não, esse também não dá. acho. Contrato de empreitada e a multa eu acho que é um pouco demais. Mas vamos lá, saiu um decreto ontem, acho que ontem, do presidente da República, criando algumas atividades, né, como sendo atividades essenciais. E engraçado que as atividades que ele acrescentou, quase todas, muitas delas, têm ligados a condomínio. Meu Deus, o condomínio realmente hoje está... Exato. Bolsonaro está ajudando todos os condomínios do Brasil. Muito obrigado, Bolsonaro. E aí o que ele faz? O que ele acrescenta? Ele colocou atividade de construção, ligado a condomínio pra caramba. Ele bota atividades industriais, aí não, né? Mas salão de beleza e barbearia, que muitos condomínios têm salão de beleza. Tem. E academia também tem muitos condomínios. Mas assim, condomínio realmente, nesse momento, não tem como fugir, né? O que você achou disso? Mais lenha na fogueira. Bom, aproveitando então, você acha que por conta desse decreto, os condomínios são obrigados a abrir seus salões de beleza e academias? Não são. Eu diria até que, se os condomínios abrirem com base nesse decreto,
aguardem ações por parte de condôminos que querem ter sua saúde resguardada e aguardem serem responsabilizados perante o condomínio em relação a isso, tá? Eu vi um vídeo que o nosso amigo Inaldo, que está aqui nos assistindo, fez, compartilhou, e ele compartilha desse mesmo entendimento também. O condomínio ainda está dentro do julgamento do condomínio se vai habilitar ou não esse tipo de atividade dentro do seu microcosmo, né, do seu micro-universo. Universo. E veja que, amigos, olhando, a gente tem que ter o referencial médico, tá? Esqueça o político, não sou contra o Bolsonaro, não sou contra nenhum desses. Na verdade, eu quero proteção. Essencial isso não é, amigos. Essencial são aquelas atividades que você, mesmo com dificuldade financeira, você paga, né? E quando você tem dificuldade financeira, você não guarda dinheiro para o salão de beleza, você não guarda dinheiro para fazer obra não emergencial ou para academia. Na verdade, essas são despesas que você abre mão para poder pagar comida, né? Arroz, feijão. Então não é serviço essencial dentro dessa acepção. São coisas que estão ligadas aos direitos fundamentais, né? Os serviços essenciais estão diretamente ligados aos direitos fundamentais, né? A vida, a saúde, ao direito da personalidade, à integridade. Não tem nada a ver, né? Salão de beleza, realmente não tem nada a ver. Falei errado a palavra, concepção. Falei errado a palavra. E é isso mesmo, tá? Então, esse julgamento, é importante, eu estou falando o que é essencial, o que não é essencial, criticando esse decreto, porque é o que o síndico vai ter que fazer, porque ontem nós já recebemos pedidos de condôminos querendo abrir as academias, né? Agora, é importante também, até informando aos síndicos, que o STF ele deu poder concorrente aos municípios, né? E não tem nenhum decreto municipal ou estadual, nada disso, dizendo que academia ou salão de beleza é serviço essencial. Então, assim, na minha opinião, continua a mesma coisa. Na verdade, o que fizeram com o Bolsonaro é o que eu faço com a minha filha aqui. A gente dá o controle para ela, porque ela vem a gente mexer no controle, só que a gente tira a pilha, né? Então, assim, ele tem a caneta, só que não tem tinta. Ele tem o controle, mas não tem pilha, entendeu? Porque o STF esvaziou o poder dele, né? A verdade é essa. É o que eu faço com a minha filha aqui, para ela parar de ficar perturbando, eu te dou um controle sem pilha. Então, assim, você concorda? Eu penso dessa forma, não sei se você concorda, acho que até você falou isso agora, que caso o síndico abra, o condômino tem legitimidade, né, para pedir, legitimidade processual e também tem o direito, né, direito material, para pedir o fechamento da academia em razão da saúde dele. Bom, acho que você falou até isso agora. Concordo. É isso que eu tenho... Ainda que, só um detalhe, ainda que a Assembleia se reúna da forma que for e mande abrir. Concorda? Isso mesmo. Por isso que eu tenho rejeitado... Soberania limitada, né? Limitado. Quando alguém fala assim, então convoca uma Assembleia. Eu não vou. Porque se tiver uma maioria que é louca ou que é imune ao vírus, vai aprovar. Então você que vá a juízo e exija que o condomínio abra essa academia. Mas nem convocar a Assembleia eu tenho dado orientação. Não, mas